de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me exalta todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me exalta todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus. E cumprimento as amadas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amadas? Estão animadas para o nosso terceiro dia de conferência Santidade e Plenitude? Amém? Eu quero um amém bem para Jesus. Amém. Quem é que esteve ontem aqui? Levanta a mão. Oh, estão firmes. E eu acredito que o Senhor tem uma porção muito especial, né, pastora Marta? Com certeza. Para hoje. Eu gostaria de convidá-las a ficar de pé e pedir que você, agora a pastora Marta vai fazer uma oração. Eu estava pensando em tudo que foi falado, ministrado desde quinta-feira sobre a santidade, plenitude do Espírito, tanto da pastora Suzana quanto da pastora Valdicélia, do que foi ministrado. Mas o que mais me impressionou, pastora Marta, é que quando eu comecei a observar os detalhes da decoração, dos presentes, quem gostou? Pastora, será que as meninas gostaram do nosso presente? Sei, irmãs. Será? O que Vamos vocês ver. acharam? Não estou ouvindo, ó. Lindo, muito maravilhoso. E eu comecei a pensar como Deus trabalha no ordinário, naquele momento do quarto fechado, das reuniões com a pastora Marta, com a equipe. E o Espírito Santo vai mostrando detalhe por detalhe. Mas o que eu achei bonito, pastora, é que o Senhor pensou em todos os detalhes da conferência. Não só na questão do crachá, do tema, das cores, das músicas, mas na cura da alma de cada uma de nós. Porque eu posso testemunhar para vocês que aquilo que eu tinha dúvida, hoje eu tenho certeza. Que ir para a cruz, para caminhar com Jesus, para ter comunhão com as irmãs, para viver na plenitude do Espírito,
vale muito a pena. É um caminho de honra, né, pastora? E que hoje você possa pensar em tudo que você já ouviu até aqui, mas anotar. Para que será que é aquele espaço, né? Pensado. Anotar o que você tem recebido aqui, viver, se alimentar de tudo que você já recebeu e pedir: Senhor, eu preciso de viver essa santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ainda que existem em mim tantas fraquezas e dificuldades, na palavra nós aprendemos aqui que a plenitude não é essa perfeição, a plenitude é essa perfeição em Jesus. É Ele que supre. Então, queridas, orem agora e pensem em tudo que vocês vão receber hoje, porque Jesus trouxe para que vocês recebessem o melhor. Vamos orar, queridas, apresentar nosso culto ao Senhor, esse tempo, esse louvor, essa oferta. Pai, tudo aqui dedicamos ao Senhor. Todas as coisas, o grande aqui é o Senhor Jesus, aquele que é infinitamente maior que todas as nossas crises de alma, todas as nossas questões, mas com essa bondade maravilhosa vem e nos resgata e nos traz para esse tempo, Senhor, de ser ministrada, de ser restaurada e de ser plenas no Teu Espírito Santo. A Ti seja a honra, a glória e louvor. Nossos corações estão abertos para Ti, ó Pai. A nossa alma está desejosa do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa oferta, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar o Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Nós cremos, Deus. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar o Teu amor
faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. Pra encontrar o teu amor que nos Feche os seus olhos, continue orando ao Senhor essa canção. Senhor, nós te desejamos, por isso nós estamos aqui, Pai. Abrimos mão de tantas coisas para estar neste lugar que o Senhor reservou para nós, Pai. E é de coração que nós cantamos, Espírito de Deus, vem sobre nós, como aconteceu nos dias do Pentecoste, Pai. Nós te desejamos. Estabelece o teu reino em nós e através de nós. Estabelece o teu reino nas nossas casas e famílias. Estabelece o teu reino na vida daquele filho que está frio, afastado ou passando por uma dificuldade. Estabelece o teu reino aonde nós não conseguimos agir pelas nossas forças ou pela força do nosso braço, Deus. Nós oramos isso mais uma vez. Levante a sua voz e enquanto você canta, creia. O Senhor está entrando naquele quarto, o Senhor está entrando naquele hospital, o Senhor está visitando aquela vida e está estabelecendo o reino de glória, o reino de cura, o reino de transformação, o reino de renovo. Se você crê nisso, cante isso conosco, diga: Espírito de Deus, nós te desejamos, vem sobre nós. Cante assim: Espírito de Deus, diga: venha o teu reino, peça, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Aleluia! Eu quero estar neste lugar onde o
pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa e riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio
anseio. Glórias a Ti, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, somente na Tua presença, Pai, é o lugar onde nós encontramos paz, renovo, conforto, e nós Te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar-se, irmãs. Nós vamos ter agora uma participação do nosso coral de mulheres. Vamos rapidinho aqui, irmãs, para a gente não perder tempo. Podem vir já se organizando aqui. Enquanto a gente se organiza, irmã, enquanto a gente se organiza, eu queria pedir para vocês, para a gente fazer um clamor de oração, mais uma vez. Irmã Marta, nós estamos numa conferência, nós estamos que ora por um, por outro, mas é a nossa missão, não é? É a nossa missão. Tem uma irmã muito querida nossa, a irmã Romari. Quem conhece a irmã Romari? Ela, talvez você não se lembre dela assim, mas ela usa, como chama? Um apoio para se locomover. Ela tem uma doença autoimune que afeta a mobilidade dela. E ela é uma guerreira, irmãs. Pensa uma mulher que tenta sempre estar aqui, faz seu tratamento. Ela mora sozinha. Às vezes ela tem acontecido dela cair. E eu falei com ela ontem, né? Convidei ela para estar conosco, aliás, quinta-feira. Ela falou que ontem ela estava muito cansada porque teve que ir à fisioterapia, mas que hoje ela viria. E hoje ela mandou mensagem que não tinha condições de vir. E eu creio que a dor da irmã Romari também é a nossa dor. A igreja acredita assim? Eu creio que Jesus tanto pode curá-la. Ela está recebendo medicação do governo, demorou, mas conseguiu. Mas o efeito bom está demorando a vir. Eu queria convidar você agora a ficar em pé e erguer um clamor de oração. Se coloca no lugar dela, uma mulher que sempre trabalhou, sempre fez tudo, ela é nova. Então, assim, nova eu não sei, uns 40 e poucos anos, não sei quantos anos a irmã Romari tem. Ou seja, e está muito limitada, tá? E principalmente questão de segurança, porque ela mora sozinha, mas Jesus vai lá na casa da irmã Romari, anima ela, que a depressão não a derrube, e que o Senhor entre com um milagre, seja através dos remédios, seja através do sobrenatural que Ele pode. Clama por ela agora, Romari, clama por ela, ama ela agora em oração. O Sérgio ainda não tem notícia, ama esse moço agora em oração, é filho de uma obreira nossa aqui da igreja. Clame ao Senhor por essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Nós oramos agora por essas Tuas filhas, Senhor, pela irmã Romari. Entra ali, tira toda a tristeza, toda a frustração, todo o medo, todo o desânimo, toda a fraqueza. Em nome do Senhor Jesus, repreenda agora, que entre ali um sopro de alegria do Senhor, que entre ali na casa da Romari a cura, Senhor. Envia ali uma unção de cura, que essa doença desapareça. Senhor, faz o Teu sobrenatural. Ó, Pai querido, não
não deixa, Senhor, a tua filha ali, Senhor, prostrada, mas que a tua filha possa estar, Pai, em breve conosco na tua casa. Oramos pelo Sérgio, cremos no milagre, na salvação dele, salva a alma dele, trabalha na vida dele. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãs. Se prepare porque Deus vai derramar do seu Espírito e vossos filhos, vossas filhas vão profetizar. Se prepare, porque o vento veemente, impetuoso aqui vai soprar. O vento que sopra, que tira o pecado, o vento que sopra e fortalece o fraco, o vento do Espírito, força total, o vento de Deus que faz o sobrenatural. Sopra hoje aqui, faz milagre acontecer. Desce com tua glória, nos enche de poder. Derrama tua unção sobre cada irmão. Rasga o céu, nós abrimos o coração. Faz o Pentecostes hoje aqui acontecer. Cheios do Espírito Santo, queremos ser. Sopra hoje aqui, faz milagre acontecer. Desce tua glória, nos enche de poder. Derrama tua unção sobre cada irmão. Rasga o céu, nós abrimos o coração. Faz o Pentecostes hoje aqui acontecer. Cheios do Espírito Santo, queremos ser. Cheios do Espírito Santo, Estevão viu o céu aberto. Cheios do Espírito Santo, Jesus foi conduzido ao deserto. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos receberam ousadia. E Pedro, quando pregava, quase 3.000 almas se convertiam. Cheios do Espírito Santo é o que a nossa geração precisa ser, pois sobre nós Deus quer derramar o seu poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto a Judéia e em toda a Samaria, até os confins da terra. Sejam cheios, cheios. Cheios, cheios.
e fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-nos, e enche-nos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Nesse tempo de iniquidade, de tantas coisas, mas que a unção de Deus seja derramada sobre nós, que a nossa alma seja curada e que nós possamos, pastora Suzana, pode vir, possamos estar como uma igreja cheia do poder do Senhor. É bom você esperar elas descerem, Suzana, não tem jeito de você subir. Mas glória a Deus. Irmãs, nesse mesmo espírito de oração, de temor, de reverência ao Senhor, nós vamos agora também ouvir a palavra, dando prioridade à voz do Espírito Santo. Bom, não vou apresentar de novo a Suzana, né? Mas essa é a Suzana. Quem não a conheceu ainda, né, na quinta-feira, mas está conosco aqui, está sendo uma bênção, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio de novo, amém? E eu estou vendo ali uma vida preciosa, tia Rosa. Tia Rosa, fique em pé. Tia Rosa é uma pessoa maravilhosa, que Deus me presenteou como amizade, junto com a Marta e com a Leila. No ano da pandemia, a gente parecia a igreja perseguida. A gente, quando não podia ninguém sair de casa depois das 8 da noite, a gente se reunia às 18, e aí, quando o negócio extrapolava, a gente saía igual fugida pela cidade para dar o horário. Obrigada, tia Rosa, que a senhora esteja aqui. E louvado seja Deus pela vida de todas vocês que estão. E eu fiquei ontem, saí daqui tão impactada ontem à noite, né? E vendo como que nós somos uma perfeição na mão de Deus e como nós somos tão diferentes. A gente vê a pastora Marta, aí a gente vê a Adriana, as irmãs ali da recepção, a pastora ministrando ontem, e como que Deus nos faz de uma maneira tão singular. Mas o que é maravilhoso, assim como nós vimos as irmãs adorando agora aqui, né? E eu queria saber quem foi a voz de trovão que cantou ontem no coral e hoje, porque dali não dá para saber quem que é. Quem que é a irmã de ontem e de hoje? De ontem? Glória a Deus, de hoje. Cadê a irmã secreta? Ah, louvado seja Deus. Irmã, fiquem em pé vocês duas que cantaram, porque a gente está sentado, não vê quem vocês são. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E glória a Deus. Você, né, que cantou aqui, ó. O trovão de hoje e o trovão de ontem, aqui sendo apresentados. Eu falei, gente, eu preciso saber quem são essas meninas que estão aí, né, nesse microfone que ninguém, pelo menos eu não sabia quem eram, né? Então, louvado seja Deus pela sua presença aqui mais uma vez. E eu saí daqui ontem muito impactada com tudo aquilo que Deus fez, da maneira que Ele se moveu. E Deus é assim, Deus tem tudo preparado e Ele nos usa cada um na sua particularidade. E eu quero te convidar nessa tarde para que nós juntas possamos, né?
E o meu marido, ele sempre tem assim uma deixa, né? Ele fala assim: Suzana, às vezes eu tô assim com a palavra queimando no meu coração, e Deus vem na hora do culto ali, confirma com louvor. E eu quero falar para vocês, irmãs do coral, que a palavra que Deus já tinha ministrado no meu coração é exatamente o que vocês cantaram aqui. Então eu estava ali recebendo de Deus aquilo que Ele já havia ministrado no meu coração, mas vocês cantando. Estou aqui com a Isa fica em pé. A Isa é uma preciosa que Deus nos deu como filha espiritual também. Já vi que a Isa conhece algumas irmãs aqui que malham junto também. A Isa é filha da Kelly, do Rafael. A Kelly, eu posso dizer para vocês que ela é uma das irmãs do coque do século 21. Uma mulher de oração, uma mulher assim que a gente chama ela de labareda. A gente chama ela de fogo. E ela foi líder de intercessão na igreja por alguns anos. E nós vimos o quanto Deus a usava de uma maneira tão maravilhosa. E eu quero que você abra a sua Bíblia hoje no texto de Atos capítulo 3. Você vai deixar a sua Bíblia aberta aí. E claro, você vai deixar no texto base, que é Joel capítulo 2. E nós vamos estar falando sobre tudo aquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo e o que Deus trouxe a você nessa tarde aqui para continuar provando aquilo que Ele é. Porque Deus, Ele se revela a nós diante daquilo que Ele é. Ele não faz nada além da sua própria essência de se manifestar. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Algumas versões dizem que esse homem, ele já tinha deformidade desde o ventre da sua mãe. Essa porta era um lugar ali estabelecido, um lugar belo, um lugar, uma porta ali forrada de ouro, forrada de prata, que tinha ali esculpido um grande cacho de uva, que para os judeus era um sinal de vida. E é interessante, né? Que o homem aleijado estava ali buscando algo material num lugar que era um lugar de vida. E o texto nos fala que ali pessoas levavam ele até a porta da vida. Pessoas levavam ele até aquele lugar ali, que era para ele receber esmolas, que era para ele receber algo financeiro, algo ali que pudesse trazer alguma subsistência, talvez, para aqueles momentos. E o texto não fala que era a sua parentela que o levava, que eram os seus pais que o levavam, mas fala que eram pessoas que o levavam ali. E eu gostaria de falar para você que talvez essas pessoas que levavam aquele homem eram um grupo de amigos, eram pessoas que talvez não tivessem nenhum interesse nele. Talvez pudessem ser até mesmo religiosos que iam até o templo. Então, vou fazer uma caridade, né? Vou colocar o aleijado aqui à porta. E assim era exatamente como vivia esse homem. Ele vivia ali à margem daquela condição. Ele vivia ali juntando aquilo que davam para ele, aquilo que ofereciam para ele, para que ele pudesse, de alguma maneira, talvez se sentir valorizado, de alguma maneira se sentir com algum valor. E o texto fala que vendo Pedro e João, que o entrar no pátio do templo, e é interessante que aquele que é acostumado a pedir esmolas, aquele que é acostumado a viver de esmolas, ele chega no momento da vida dele que ele só sabe fazer isso. Ele só sabe fazer isso. Ele só sabe requerer do outro aquilo que tiver para dar. Me dá aí qualquer coisa. E ele fala que, o texto fala que está chegando ali Pedro, está chegando ali João, e ele ali faz o quê? O que ele sabia fazer: pedir esmolas. E aquele homem precisava daquilo. Aquele homem precisava daquilo naquele momento. E esse homem, ele precisava se sentir existente. Esse homem não tinha identidade. Que o texto não fala sobre o nome dele, o texto não fala sobre os seus pais, da família da onde ele havia sido gerado. O texto não fala da cidade onde ele nasceu, assim como foi com Bartimeu. O texto não fala sobre isso. E quando nós podemos ver essa figura,
nós podemos ver uma pessoa sem dignidade, uma pessoa ali que não tem a sua identidade forjada e formada diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele precisava ser livre, não apenas da questão ali física dele, mas ele e qualquer um de nós. Nós precisamos ser livres das paralisias, porque muitas vezes nós andamos, mas nós somos paralisadas em algumas áreas da nossa vida. Nós vivemos à mercê daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E aí nós acostumamos a viver de esmola, a viver pedindo talvez o que a gente já nem precisa mais. Pedindo porque já virou um hábito pedir. Aquela paralisia limitava esse homem entre ir e ouvir. Aquela paralisia limitava esse homem em trabalhar, porque aquilo ali não era algo assim que trouxesse um senso de valorização sobre ele. Aquela paralisia ali não o ajudava na construção de uma família diante daquela sociedade. Pedro e João viram a necessidade real daquele homem. Eu quero te dizer que o Senhor continua fazendo isso hoje. O Senhor continua vendo qual é a nossa necessidade real. Nós muitas vezes achamos que nós temos necessidades. Nós achamos que nós temos necessidades. E algumas necessidades, elas são necessidades momentâneas. Mas existem necessidades que são reais. E o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe exatamente qual é a necessidade da minha vida, da minha alma e da sua alma. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos para o momento da nossa vida. Nós precisamos ter uma dimensão daquilo que nos é oferecido, daquilo que nos é proposto. Nós estamos aqui nessa conferência, e essa conferência fala sobre santidade e plenitude. E aí às vezes a gente fica pensando, né, meu Deus, né, temos já tantos anos de caminhada, temos tantos anos, muitas nasceram nos lares evangélicos, muitas já têm cargos de liderança há tanto tempo, e nós precisamos continuar ouvindo sobre santidade e plenitude. Porque exatamente é algo que nós precisamos buscar em Deus essa santidade. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com o templo, nós nos acostumamos com o dia a dia, nós nos acostumamos com as programações. É fácil nós nos acostumarmos. Nós já sabemos até como que o culto vai acontecer. Tanto que hoje em dia algumas pessoas que não gostam da adoração, elas já chegam de maneira absurda só na hora da palavra. E é interessante que no céu nós vamos viver em constante adoração diante do Senhor. Mas são as limitações que nós ainda temos hoje. Nosso foco sempre tem que ser na solução do problema. Todas nós aqui enfrentamos dificuldades. E se nós não estamos enfrentando hoje, eu quero te dizer que amanhã vai existir uma dificuldade nos aguardando. Dava até para falar misericórdia, né? Mas é verdade. Porque nós somos de fé em fé e de glória em glória. Então você já alcançou nessa batalha um nível de fé. O Senhor fala muito bem. Então agora vamos para outro nível. E assim nós vamos. Mas nós precisamos de soluções definitivas. Eu quero te dizer que nós temos as nossas dores, as dores que são constituídas da nossa história, as dores que vêm através do casamento, as dores que vêm através de uma vida profissional, através da maternidade. Mas eu quero te dizer que diante das dores que a vida nos proporciona, porque a vida proporciona dores para todas nós. E Deus sabe a medida que cada uma de nós suporta as dores. Nós vamos precisar decidir o que nós vamos querer fazer.
Nós vamos querer ficar ali, lambendo as nossas feridas, contando somente aquilo que nos causa dor, sendo que já temos uma caminhada com Cristo, sendo que nós já temos a possibilidade de viver um processo de santificação, assim como nós ouvimos ontem também da pastora, no alcance dessa plenitude em Cristo. Até quando nós vamos querer apenas soluções temporárias para aquilo que o Senhor tem para nós? E o texto fala no capítulo 4 que Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Eu quero que você imagine agora. A gente está falando de um aleijado. A gente está falando de um homem que ele não estava numa mesma altura ali de Pedro. Aquele homem estava sentado à margem do templo. Mas Pedro, ele chega e fala: olhe para nós. Olhe para nós. E eu quero te dizer que nós precisamos ter essa responsabilidade também, de hoje nós chegarmos diante de situações, diante de paralisias que são nossas mesmas, ou que são de pessoas que estão ao nosso derredor, e nós vamos precisar falar: olha, é o seguinte, olha para mim. Mas sabe quem pode falar olha para mim? É quem já está com seus olhos fixados no alto, no autor e no consumador da nossa fé. Só pode pedir para olha para mim aquele que tem convicção da sua identidade, aquele que tem convicção de tudo aquilo que Jesus já deu para ele, aquele que tem convicção de que ele serve um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que opera milagres, porque nós não temos de nós mesmas nada para oferecer, amém? Não temos, nós somos limitadas, mas habita em nós aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E o texto continua nos dizendo que olha para nós. E é interessante que o texto de Atos 1:10 também traz essa chamada. Quando Pedro fixou os seus olhos no homem coxo e disse: olha para nós. O céu estava olhando para aquele homem, e aquele homem estava olhando para o céu. Eu quero dizer para você nessa tarde, que diante das situações impossíveis da minha vida e da sua vida, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para aquele que pode vir ao nosso resgate, porque é do céu que vai vir a resposta para mim e para você, é do céu que vai vir o tempo certo, o tempo determinado por Deus, é do céu que vai vir a medida e a porção que Deus tem para você e para mim, amém? Somos mulheres convidadas a olharmos para o céu, e a nossa resposta tendo essa convicção que vem do céu. O texto de 2 Coríntios 3:18 nos diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o seu Espírito. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E eu quero te dizer nessa tarde, que nós temos muitas vezes o costume, sabe do quê? A gente não convida as pessoas para olharem para nós. A gente não convida as pessoas para olharem para nós e ver o milagre que Jesus fez nas nossas vidas. Sabe qual que é o hábito evangélico? Sabe qual é o hábito rotineiro que a gente tem? A gente só consegue convidar a pessoa para ir para a igreja, porque a gente até coloca em cima da figura do pastor a responsabilidade daquele que está chegando ouvir da mensagem. Mas eu quero te dizer nessa tarde que nós vamos sair dessa conferência certas de uma responsabilidade, que somos discípulas de Jesus, que somos missionárias para esse tempo, e que temos sim como convicção daquele que opera milagres, aquele que você pode falar: olha para mim, olha
dizer para mim que Jesus operou um milagre na minha vida. E se Ele operou um milagre de salvação, de restauração no meu casamento, de salvação na vida dos meus filhos, se mudou a minha história, se mudou a minha família, Ele pode mudar também a sua. A mensagem, ela precisa continuar sendo pregada, e de uma maneira certeira nos dias de hoje. Nós somos as cartas vivas escritas. Nós estamos passeando nas cidades, nos shoppings, nas igrejas, nas empresas dessa cidade, e eu quero te dizer que enquanto nós estamos aí passeando, as pessoas estão nos lendo, as pessoas estão aí às beiras da cidade de Campo Grande. Existem muitas mulheres aleijadas ao seu redor, e talvez elas estão aguardando você chamá-las para que olhem para Jesus, para que elas também sejam curadas, para que elas também sejam libertas, para que elas também se levantem diante daquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. As pessoas estão por aí aguardando uma resposta, e eu quero dizer que você é a resposta. Você é a resposta. Ergue a sua mão bem alto e declara: Jesus, eu sou a resposta nos lugares onde o Senhor tem me colocado. Amém? Amém, porque você é a resposta. Você é a resposta dos lugares onde o Senhor tem colocado. A glória do Senhor vai ser manifestada através de você. Através de você. É você que vai ser um instrumento da glória de Deus. Nós vamos ser transformadas e cheias do Espírito Santo, e nós vamos ser agentes de cura, agentes de milagres, agentes de transformação, de libertação, de ressurreição. Nós vamos ser as respostas desse tempo para os aflitos e para os oprimidos. Nós vamos ser a resposta daqueles que estão aguardando alguém para que aponte a solução, que é Jesus. E o versículo 7 nos diz: segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Eu quero falar para você que o texto aqui nos fala que depois de Pedro e João terem lançado aquela palavra sobre aquele homem, e aí a gente pode imaginar assim: meu Deus, né? Que autoridade, que poder lançado sobre aquele homem. Mas depois deles terem lançado a palavra, aquela palavra de fé, o versículo 7 nos fala o que nós também vamos precisar ser: segurando pela mão. Eu quero te dizer que nós vamos sim ser testemunhas vivas de Jesus, mas o Senhor vai nos usar para levantarmos outras mulheres nessa cidade, amém? Levantarmos mulheres, levantarmos ministérios, levantarmos situações ou circunstâncias para a glória de Deus. Ali existia um quadro de 40 anos de paralisia, como diz em Atos 4, versículo 20, 40 anos de paralisia, e aquele homem precisava de ajuda. Eu quero te dizer que nós, como mulheres apaixonadas por Jesus, nós como mulheres que pregam o Evangelho, que anunciam, que discipulam, muitas vezes você vai precisar se gastar mais um pouco. Depois de falar, depois de fazer o que você tem que fazer, você vai precisar segurar. Segurar. Eu fui por 17 anos dentro da minha igreja, ministra de missões dessa área específica. E era uma frase uma praxe, né? De uma frase, né? Que missões se faz, né? Com aqueles que vão, com os joelhos dos que ficam, com as ofertas daqueles que seguram as cordas. Mas eu quero te dizer que o segurar pela mão vai além da oferta. O segurar pela mão vai além das suas orações. O segurar pela mão é algo que vai te gastar energia, porque você imagina, você está vivenciando ali um milagre, mas um milagre que estava ali literalmente se materializando. Porque nós sabemos que uma pessoa que ela passa por algum estado de paralisia, ela tem na sua estrutura óssea, na sua estrutura de musculatura, uma fragilidade.
E eu quero te dizer que talvez naquele momento ali, que a gente pode usar nossa mente santificada e nós vermos o Senhor Jesus fazendo com que aqueles ossos daquele homem, os músculos daquele homem fossem tão fortalecidos, que o texto fala que de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E é interessante que nós já vivenciamos quantos milagres? Quantos milagres nós já vivenciamos? Quantos milagres nós já vivenciamos? E quantos milagres nós tivemos essa atitude de glorificarmos a Deus, de darmos testemunho, de fazermos nossos votos, de reconhecermos, olha, isso que aconteceu na minha família, foi Deus que fez, foi Deus que trouxe, foi Deus que me presenteou, foi Deus que abençoou. Quantos? Na quinta-feira à noite a gente estava ali, né, junto com o grupo, fechando a igreja, e eu falei, pastor, eu tenho que contar até um testemunho do que Deus fez naquela época aqui na Bethesda. Não tem a ver com esmola, mas tem a ver com dinheiro. Falei para o pastor Assis que ia estar contando hoje. Eu lembro que eu morava ali no Eudes Costa, morava sozinha, então eu vivia com dinheiro assim, contado. A gente é engraçado que a gente acha que hoje a gente vive com dinheiro contado, né? Mas daí quando a gente vai imaginar os perrengues que a gente já passou, a gente corria atrás das moedas. Vim para o culto. Vim para o culto e naquela época, então vocês calculam 20 anos atrás, R$10 era dinheiro, não era? Era, porque R$10 era o dinheiro que eu tinha para abastecer. E aí o culto aqui, e era meu único dinheiro na carteira. E meu carro já ali, do amarelo, eu sabia que ele não ia pular para o verde, né, irmãs? Ia pular para o vermelho, né? E aí eu só tinha aqueles R$10 na carteira, e aquele culto abençoado aqui, e vai para a hora da oferta, e o Espírito Santo me falando para entregar, e eu lutando, eu falava, Senhor, eu vou ficar a pé amanhã na rua, eu não vou dar conta de trabalhar, e eu lá lutando, quando eu vi, eu já tinha pego meus R$10, e já estava indo lá para frente, já estava entregando, e olhando para trás, e falando, Jesus, amém, amanhã eu vou a pé, mas está tudo bem, é melhor obedecer do que sacrificar. Fui embora faceira para casa naquele dia. E no outro dia cedo eu precisava sair. Aí eu falei assim, mulher tem pouca bolsa, né? Falei, vou correr atrás das bolsas agora. E vou achar as moedas que tem. Vou juntar essas moedas. Porque daí eu desço até o centro de ônibus. Tenho que fazer recebimento lá. Recebo, né? E aí eu volto e abasteço o carro. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que enquanto eu estava cavucando moeda para dar um passe, a vida do crente, né? É uma bênção. É bom para a gente lembrar. Quando eu estava cavucando as moedas, juntando para dar um passe, o Senhor me fez encontrar dentro de uma bolsa R$50. R$50. Era como se hoje fosse R$250. Era como se eu tivesse dado 50 hoje e tivesse encontrado amanhã 250. Eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, eu ajoelhei, eu comecei a chorar, porque nem sabia que existia, porque ele não existia. Eu creio que o Senhor colocou aquele dinheiro lá, simplesmente para ministrar no meu coração mais uma vez sobre provisão, sobre aquilo que só Deus pode fazer. Porque diante das mazelas da nossa alma, que muitas vezes o alejume da minha alma e da sua alma, sabe o que é grana? Porque a gente acha que a resolução dos problemas da minha vida e da sua vida é dinheiro. E eu quero te dizer que não é dinheiro. Que não é dinheiro. Porque existe muita gente milionária e bilionária por aí, que o vazio da alma deles é algo aterrorizante. E a resposta que a gente pensa, gente, aonde eu passava, eu contava que eu tinha dado 10 e que Deus tinha me dado 50. O povo que eu ia indo, ia ficando sabendo dos 10 que virou 50. Porque, meu Deus, aquele dinheiro não era meu.
então foi Deus que me deu. Então a honra, a glória foi de Deus. Não foi porque, ai meu Deus, eu tenho muito dinheiro, eu fico deixando dinheiro dentro das bolsas. Não é, gente. Quem estava contando moeda, não tem muito dinheiro aí, né, guardadinho nos lugares. Então eu ia glorificando a Deus. E eu quero dizer para você que você precisa glorificar a Deus, das pequenas coisas às grandes coisas que Deus faz, porque existem pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus está fazendo. Mas nem sempre um toque sobrenatural daquilo que nós vivemos nos causará um ímpeto de um salto, um ímpeto de uma alegria constante. Porque, como eu disse, muitas vezes é a nossa vivência evangeliquez, né? Já está tão normal a gente viver de milagre em milagre. Ah, então tá bom, né? Ganhei uma coisa, ai que bom, né? Legal, ganhei. Fui abençoado, então, que bom, né? Fui abençoado nisso. E o texto bíblico, ele nos fala sobre o que existe dentro do nosso coração, sobre aquilo que nós depositamos dentro de nós, mesmo até como ato de gratidão. E é interessante que nós falamos sobre a graça que nós recebemos, sobre essa graça que não é de graça, que custou tudo. E o texto de Lucas 17 nos conta ali sobre os 10 leprosos. E eu quero dizer para você que na nossa caminhada nós precisamos lutar contra nós mesmas. Porque diante de todos os milagres, diante de todas as maravilhas que Jesus faz, nós precisamos lutar para nós não sermos os 9 leprosos. Nós precisamos lutar para continuar desejando voltar, desejando glorificar a Deus, desejando testemunhar, desejando falar, olha, foi Jesus que me curou, foi Jesus que restaurou, foi Jesus que fez de novo, porque Ele continua fazendo e fazendo e fazendo de novo e tudo de novo. E quando nós vamos para o versículo 9, o texto nos diz: quando o povo o viu andando e louvando, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado a Formosa. O homem paralisado estava ano após ano diante de uma porta que para os judeus significava a vida. E isso precisa falar comigo e com você. Nós podemos estar até frente a frente com Jesus, que se nós não decidirmos algumas questões, se nós não usarmos de fé, nós vamos ficar na frente da porta do milagre, nós vamos ficar na frente de Jesus, e nós não veremos quem pode fazer o milagre para as nossas vidas. Todos ali ficaram perplexos, porque eu quero te falar, pode ser, talvez você está pensando aí, ó, está passando um filme na sua cabeça, e eu quero que continue passando até a semana que vem, amém? Que vocês fiquem remoendo essa conferência até a semana que vem assim, mas nas entranhas. Milagres que Deus fez, milagres que Deus fez, e que talvez você se deixou passar despercebida, e você não tem mais falado daquilo que ele fez. Versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. E o texto continua falando sobre aquilo que Pedro falava para os israelitas. Do que vocês estão se surpreendendo? E é interessante, por quê? Porque Pedro tinha visto muitos milagres com Jesus ali vivo, mas aquele povo também tinha visto muitos milagres que Jesus tinha feito. Eles tinham visto muitos cegos que voltaram a ver, eles tinham visto muitos aleijados que voltaram a andar, surdos que escutaram, mãos que eram ressequidas que foram abertas. Aquele povo havia experimentado. E é interessante que Pedro, ele vai assim na coluna vertebral dos judeus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo.
Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. O Senhor vai operar milagres nesse tempo, para que você possa apontar para Jesus, para que você possa apontar para aquele que foi o único que morreu para perdão dos meus pecados e dos seus, morreu para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Nós podemos ver aqui um paradoxo da vida, dessa vida de doação e da morte derrotada por meio da ressurreição. A vida que aqui foi pregada, a vida que foi aqui testemunhada, ela teve exatamente um valor, porque aquele que não tinha pecado morreu, e ele morreu e ressuscitou, para que todos tivessem um pleno acesso, um pleno caminho preparado, pudessem entrar pelas portas, pudessem reconhecer que existe vida e vida em Jesus. Aquele homem estar naquela porta não era por acaso, aquele homem estar naquela porta não era por acaso, nem para ele, nem para todos os que viam ele ali pedindo esmolas. E eu quero te dizer nessa tarde, que o lugar onde você está, é o lugar onde Deus fará milagres, é o lugar onde Deus fará maravilhas, porque existe propósito estabelecido, existe algo que Deus vai mover, existe algo que Deus vai fazer, e as pessoas que parece que não estão te vendo, elas não estão vendo você aleijado, elas não estão vendo você à mercê, elas vão ver que você foi curada, elas vão ver que você foi liberta, elas vão ver que você pulou em um salto, e que você está glorificando, e que você está contando aquilo que só Jesus poderia fazer. Amém? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, ele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Todas nós seremos vistas como um milagre daquilo que Jesus fez. Amém? Amém? Você precisa crer nisso, porque nos dias que eu estou numa bad, eu vou para frente do espelho, eu vou até no espelho ali do carro, eu tenho altos diálogos, eu me chamo na responsabilidade. Minha filha, levanta e anda, levanta e anda. Você não vai poder, você não tem mais tempo nem de ficar paralisada, você não tem mais tempo a perder. Você precisa se posicionar diante de situações ou circunstâncias. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Versículo 18: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E assim como nós ouvimos durante esses dias, e o que Joel profetizou, como eu disse no primeiro dia, e nós continuamos sendo convocadas: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nós continuamos sendo convocadas a nos arrependermos, nós continuamos sendo convocadas a nos colocarmos diante dele, para que os nossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus profetas. Eu quero te dizer que enquanto nós estamos nessa caminhada, o Senhor está nos restaurando. O Senhor está nos restaurando, o Senhor está nos curando, o Senhor está trazendo livramento para nós. Você não veio nessa conferência apenas para cumprir uma tabela, você veio nessa conferência porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó deseja continuar nos curando, e nós vamos de cura em cura, nós vamos de milagre em milagre, nós vamos de
fé em fé e de glória em glória, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos aperfeiçoando, Ele está nos estabelecendo nesse tempo, Ele está nos ministrando, Ele está nos falando, Ele está nos usando como testemunhos. E eu quero dizer para você que hoje você já é um testemunho daquilo que Jesus já fez na sua vida. Hoje você já é um testemunho dos milagres que Deus operou durante todos os anos da sua vida, amém? De fato, e o texto ele continua falando dessa construção daquilo que é o Evangelho, daquilo que é o Senhor Jesus na minha vida e na sua vida. E nós vivemos nessa construção, e nós precisamos estar aptas na nossa confiança em Deus, no Deus que tem toda a compreensão. O texto, ele continua falando, ele continua ministrando, e é interessante que o começo do capítulo 4, ele nos fala o seguinte, que no meio dos milagres que você que era uma mulher aleijada, você que era uma mulher marginalizada, você que era uma mulher ali que vivia à margem de Campo Grande, Deus já operou milagres na sua vida, mas o texto fala, em Atos capítulo 4, que quando Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. E é interessante que diante do seu milagre, muitas vezes você vira uma perturbadora, né? Eles eram conhecidos como os perturbadores de Israel, porque quando Deus opera um milagre na minha vida e na sua vida, nós precisamos nos tornar os perturbadores, nós precisamos nos tornar aqueles que falam, que testemunham, que contam, que investem, que operam milagres, operam maravilhas, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. E não é porque os capitães do templo, os saduceus, os fariseus desse tempo podem se levantar e falar qualquer coisa para te reprimir ou para te parar. Você precisa continuar testemunhando, você precisa continuar falando aquilo que somente Jesus pode fazer. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, versículo 4, capítulo 4, creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Eu quero dizer para você nessa tarde, que o seu testemunho, ele vai alcançar milhares de pessoas, amém? Amém? Irmãs, você está testificando sobre a sua vida, porque da minha vida eu tenho certeza, o seu testemunho vai alcançar milhares, amém? Amém, você tem que crer. Deus, olha, aquilo que o Senhor já fez vai alcançar, mas aquilo que o Senhor vai fazer vai alcançar muito mais, porque eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez, aleluia, porque é assim que nós fazemos Ele conhecido. O testemunho que Deus está te fazendo passar hoje, você está aí na construção de um testemunho, né? Eu gosto de umas músicas quando fala assim, o tempo da promessa, né? Daí a gente fica pensando, né? Meu Deus, né? Aquela já cumpriu, essa ainda está no tempo, né? E a gente vai ali aguardando. É o que nos capacitará a alcançar. E eu quero dizer mais. Eu contei para vocês hoje um testemunho de 2 décadas atrás. De 2 décadas. Quando 10 se transformou em 50. Eu quero dizer para você que o seu testemunho vai caminhar nas próximas décadas, amém? E é interessante, eu quero falar para você uma coisa, que por mais que a gente esteja nessa era pós-moderna, na era da velocidade, na era das coisas volúveis, na era dos limites tão indefinidos, eu quero dizer que você, o seu nome, Jesus, Ele pode soprar o seu nome em qualquer lugar, amém?
Jesus pode levantar o seu nome em qualquer lugar. Jesus pode fazer pessoas lembrarem de você, pessoas lembrarem daquilo que você viveu. E isso é sobre uma convicção, e isso é sobre um preparo, isso é como você se prepara. Nós estamos aqui, no último dia de agosto de 2024. E esse dia é um dia de milagres, amém? Amém, porque nós vamos entrar em setembro quebrando tudo. Nós vamos meter o pé na porta. Sabe por quê? Porque a gente precisa, muitas vezes, quando a gente está saltitando e louvando ao Senhor, a gente precisa meter o pé na porta do capeta e falar para ele: aqui não é mais o seu lugar, cai fora, aqui não. Na minha casa não, no meu casamento não, na vida dos meus filhos não, na vida dos meus netos não, no ministério não, no meu trabalho não, porque aquele que operou o milagre é aquele que está comigo, e é aquele que fortaleceu os meus ossos, ele fortaleceu os meus músculos, ele ligou as minhas juntas para eu testemunhar aquilo que só ele pode fazer. Nós estamos no último dia de agosto e nós precisamos nos posicionarmos em santidade. A santidade é constante, não é sobre uma conferência, não é sobre o tema tão preciso de uma conferência, mas é sobre uma vida de santidade que nos garantirá uma plenitude em Cristo Jesus. Que nos garantirá uma plenitude em Cristo Jesus. E o versículo 7 nos fala: mandaram trazer Pedro e João diante deles e interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que dínamos, com que dunamis vocês fizeram isso? Qual é o poder que está sobre vocês? E eu quero dizer que o poder que estava sobre Pedro e João é o mesmo poder que está sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. É o mesmo poder porque a palavra assim nos garante. A palavra assim nos garante a partir de Atos 1. A partir de Atos 1 nos fala o seguinte: e ser-me-eis testemunhas em Judeia, em Samaria, até os confins da terra, quando vocês forem revestidas do poder. E nós já fomos revestidas do poder de Deus, nós já somos cheias do poder de Deus, nós já temos acesso a esse dunamis. E o que dizia já Joel, o que profetizava já Joel, nós somos já a geração que recebeu o derramamento do Espírito Santo. Nós somos a geração que dentro da humanidade, que os filhos e as filhas já profetizam, que os velhos já têm sonhos, que os jovens já têm visões, sobre os servos e as servas já caiu o Espírito Santo, porque Deus não tem distinção sobre poder aquisitivo, sobre patente espiritual. O Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne e sobre todos aqueles que creem. O cumprimento dessa palavra de Joel é confirmado depois em Atos capítulo 2, que nos fala exatamente como predisse Joel, se cumpre nesse tempo, e o Senhor te trouxe nessa tarde aqui, exatamente, para que eu pudesse declarar sobre a sua vida, que você chegou aqui, talvez você tenha chegado aqui, com dores na sua alma, e quem não as tem, em proporções diferentes. Talvez você tenha chegado aqui, assim como esse aleijado, que alguns textos falam que ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. Talvez você chegou aqui com dores na sua alma, com alejumes, desde o ventre da sua mãe. Talvez você chegou até aqui, aleijada nas suas emoções, aleijada
na sua vida familiar, aleijada pelo abandono familiar, aleijada pela traição, aleijada pela rejeição, aleijada talvez até mesmo por ser mulher. Quantas mulheres foram feridas na sua identidade diante de pais que talvez sem tanta orientação ou percepção mesmo, colocaram sobre si dores, aleijadas diante de dores na alma que não foram capazes de tratar. Aleijadas fisicamente, porque adquiriram doenças psicossomáticas, doenças que vieram trazendo, e aí, aquilo ali gerou uma dor, e aí mais uma dor, e aí não conseguiu perdoar, e aí não conseguiu confessar, e aí não conseguiu confiar, e aí não conseguiu trabalhar na sua identidade, não conseguiu trabalhar na sua paternidade, o que influencia diretamente a nossa paternidade com Deus. Não conseguiu pedir ajuda, porque você acostumou só com as esmolas, só com as migalhas. Qualquer coisa está bom para mim, qualquer tratamento está bom, qualquer coisa está bom. E essa tarde é uma tarde de cura, amém? Essa tarde é uma tarde de cura, é uma tarde de restauração, é uma tarde de alinhamento, para nós vivermos assim como a palavra nos diz, tendo a possibilidade de escolherem, todos os dias nós temos uma possibilidade de escolhermos a melhor parte, de escolhermos como Maria, que escolheu a melhor parte, que escolheu se derramar aos pés de Jesus, que escolheu se dobrar sim. E é interessante que nós começamos essa ministração falando de um homem aleijado ali, na frente de uma porta que significava vida. E nós vamos terminar essa ministração falando de uma mulher que não era aleijada, uma mulher que era saudável, uma mulher que era amada por Jesus, porque Jesus amava ficar na casa dela, Jesus amava o seu irmão, amava a sua irmã. Mas Jesus, ele pode até entrar na minha casa e na sua casa, e nós acharmos que é normal ele estar ali, né? A gente já acostumou, Jesus é nosso amigo, entra aí, fica aí. E ainda hoje pela manhã ali na minha casa, quando eu estava ali lendo, eu parei, eu me ajoelhei ali, e eu comecei a falar: Senhor, me dá esse coração de Maria, me dá esse coração que assim, que eu sei que tem um quintal para eu lavar, mas eu preciso primeiro da melhor parte, que tem coisas a serem feitas agora, mas que o Senhor é o primeiro na minha vida, que o Senhor é aquele que vai me custar tudo, andar contigo, me derramar diante de ti, vai me custar tudo. E nessa tarde eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero que você olhe para dentro de si. Você não vai ficar pensando nos aleijões do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho. Essa tarde é uma tarde que você vai pensar em você mesma. Que você vai pensar em você mesma.
E você vai olhar para dentro de si. E você vai agora, com a sua mente santificada, com a sua mente santificada, amado Espírito Santo, que o Senhor tome cativa todas as mentes ao poder e à autoridade do teu nome agora. E essas mentes santificadas, Deus, Senhor, que elas possam se ver nessa tarde, Deus, com as suas dores, os seus traumas, as suas frustrações, Deus, as suas inadequações, elas possam se ver com seus pecados ocultos, a falta de perdão, a falta de confissão, a falta de confiança, Senhor, mas que elas se vejam diante de Ti, Deus, diante de Ti elas se vejam, Senhor, e que elas, ó Deus, em nome de Jesus, elas se sintam tocadas agora pelas Tuas mãos de poder, nas áreas mais fragilizadas do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, ó Deus, Senhor, as áreas de enfermidade, Senhor, e assim como aquele homem, ó Deus, ele foi levantado, porque alguém disse: olhe para o alto, nessa tarde, ó Deus, que todas nós venhamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e diante desse olhar de fé, nós, ó Pai, tomamos posse, Senhor, da cura que o Senhor já tem estabelecido para nós nessa tarde, que nós venhamos a tomar posse, ó Deus, daquilo que o Senhor já se moveu em fazer para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar os irmãos do Ministério de Adoração para que subam. E nessa tarde, você já está em pé, profeticamente. Você já está em pé. Eu quero que você se veja assim. Eu quero que você se veja em pé. Eu quero que você se veja fortalecida em Cristo Jesus. Eu quero que você se veja tomada por Ele. Eu quero que você se veja fortalecida por Ele. Eu quero que você se veja nessa tarde, não como uma mulher prostrada, mas como uma mulher que decide se prostrar, porque você ama tanto Jesus, que você lança tudo aos pés dele. Como Maria, você lança tudo aos pés dele. Você lança tudo. Não é sobre apenas um óleo, não é sobre valor financeiro, mas é sobre aquilo que tem mais valor na minha vida e na sua vida. O meu coração e o seu coração é o que Jesus quer nessa tarde. Ele deseja ardentemente os nossos corações. Ele deseja alcançar os nossos corações. E eu quero que em nome de Jesus você saia do seu lugar aí nessa tarde e você venha aqui à frente. Você vem aqui à frente para que com um ato de fé você vai estar andando com as suas pernas fortalecidas. Você vai estar saindo do seu lugar, Senhor, assim como Maria, eu escolhi a boa parte. Assim como Maria, eu decidi a boa parte. Eu decidi aquilo que tem valor. Eu decidi que o Senhor é aquele que é poderoso para mudar a minha história, para fortalecer a minha história, para mudar o meu contexto. É sobre isso. Vale tudo. Diante do Senhor Jesus vale tudo. E nessa tarde Ele deseja encontrar o seu coração como o coração de Maria. Aquela que escolheu Jesus. Todos os dias nós vamos precisar ter essa escolha. Todos os dias nós vamos precisar clamar
clamar: Senhor, olha, eu estou aqui de novo, porque para o dia de hoje, o Senhor é o melhor que eu preciso, o Senhor é o melhor que eu preciso. E nós vamos estar adorando agora, e você vai estar aí derramando o seu coração diante do Senhor, diante do Senhor, diante do Senhor, diante daquilo que Ele tem. Saia do seu lugar, não fique atemorizada, não fique com medo, porque o Senhor deseja o que você já pode entregar para Ele. Não é sobre dinheiro, não é sobre esmolas, não é sobre posses, não é sobre posição, mas é aquilo que tem maior valor. Continue orando, continue se derramando diante do Senhor em nome de Jesus. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expresso a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar. Aleluia! Onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Como um filho quero um abraço, O Pai está me nessa envolver tarde em tua te abraçando. graça. O Pai está Não nessa quero tarde tocar só na sua cuidando orla, de eu você. quero tocar. O Pai está nessa onde o filho tarde toca, tocando, apenas onde as toque, filhas podem tocar, onde as filhas podem apenas um tocar. toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Levante as suas mãos agora. Amado Jesus, as tuas filhas estão com as mãos levantadas diante do Senhor. Senhor, elas estão com mãos levantadas, Senhor, ó Pai, porque elas são filhas e elas receberam o toque daquele que pode mudar a história. Elas receberam o toque daquele que tem uma nova novidade de vida. Elas receberam um toque do médico dos médicos. Elas receberam um toque daquele que ama a família. Elas receberam um toque daquele que ama as mulheres e que tem as mulheres no seu ministério. Elas receberam um toque das adoradoras que tiraram no seu agenda o dia 29, o dia 30 e o dia 31 de agosto para receber a boa medida do Senhor, para receber a boa parte do Senhor. Deus, estão levantadas mãos de filhas que estão num processo de cura, num processo de libertação, num processo de reconstrução, num processo de formação da identidade. Senhor, e nessa tarde, ó Deus, onde nós, ó Pai, temos a plena convicção, ó Deus, que o Senhor ainda vai fazer até o final. Senhor, nós temos a plena convicção que nós ainda vamos receber até o final. Mas nós cremos que nós sairemos dessa conferência, Senhor, ó Pai, cheias do Teu Espírito
Espírito Santo, cheias do teu Espírito Santo, testemunhando que nós fomos tocadas, que nós fomos curadas, que nós fomos libertas, que nós fomos encorajadas, que nesses dias a boa medida do Senhor, que nós estivemos diante da porta da vida, e diante da porta da vida nós encontramos vida, nós encontramos o favor do Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Senhor, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Senhor, nós agradecemos pela medida que nós já recebemos. Nós já agradecemos, ó Deus, porque nós já estamos mais fortalecidas. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está nos dando uma musculatura de vencedoras. O Senhor está nos dando pernas fortes. O Senhor está nos dando joelhos fortes. O Senhor está nos dando mãos fortes que se levantarão em adoração e em testemunho a Jesus até o último dia. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor. Irmãs, nós estamos, podem sentar-se. Nós estamos, e eu espero que você esteja que nem eu. Cada oração, cada louvor, eu falo, Jesus, é isso aí, é comigo, isso é para mim, isso é o que eu quero. Nessa atitude, eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui de mãos vazias, amém? Já fechou aqui, tem um carro, já resolveu? Então pronto, glória a Deus. Nós já vamos servir o nosso lanche, vamos nos organizar agora. Daqui a pouquinho tem mais, tá bom? Esse tempo, são 30 minutos de intervalo. Nós vamos servir, se estiver pronto pode entrar, tá? Nós vamos servir no lugar, tá? Você vai receber o seu kitzinho aí, o seu lanche, você lancha. E daí é um tempo para ir ao banheiro, né? Para dar uma espairecida, o corpo dar uma chacoalhada, né? Ok? Então, é um tempinho breve para esse lanche. Enquanto as meninas entram, vocês viram aí que tem um envelopinho? Viram? Um envelopinho na bolsinha de vocês? Então, quem quiser, tá? Quem quiser escrever um testemunho, algo que Deus ministrou ao seu coração, tá? Pode escrever nesse envelopinho e depois nós vamos recolher no final. Entenderam, irmãs? O que tem aí? O que eu acabei de falar? Do que eu falei? Envelopinho. É um testemunho, tá? É um testemunho que você queira compartilhar algo que Deus falou, algo que você recebeu, uma cura, uma bênção. Você escreve aí que nós vamos recolher, tá bom? Enquanto a gente espera, cadê o nosso fotógrafo? Cadê o nosso fotógrafo? Nosso fotógrafo, por favor. Paulo, vamos cantar um parabéns para o André Lucas? Parabéns para o André Lucas. Cadê o nosso fotógrafo? Nós temos um aniversariante. Uhul! 18 anos, ele já veio com a câmera. Cadê a mãe? Ah, não, mãe, larga ali um pouquinho, larga ali, dá a cesta para outro. Bora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva André! Uhul! André Lucas! Mãe, que mico, mãe! Contou pra todo mundo? Não, contou só pra mim, eu que espalhei. Parabéns, André. Nós, 18 anos aqui com a gente. Olha que benção, é nosso filho, né? Deus abençoe, André. Bora, irmãs, repartir esse lanche. Irmãs, depois a gente vai pôr um cesto aqui, vocês vão levantando e descartando aqui o lanche. Vamos tentar ser bem rapidinho. Como eu falei, o lanche é pequeno para vocês comerem rápido. Brincadeira, irmãs. É para não engordar, né? Daqui a pouquinho. Já, já. Não desliga o meu microfone. Por enquanto, irmãs, é um para cada, tá? Tem uma que fala assim, vou pegar pro meu filho. Depois, irmãs, se sobrar. Primeiro vão servir a galera.